Amanda, me conta um pouco da sua história, quem tu é e o que que você faz. Bom, sou advogada, trabalho com assessoria jurídica trabalhista em 6 estados diferentes, são algumas empresas. A minha primeira empresa foi em Brasília, que eu fui indicada por uma esposa de um amigo meu, né? E desde então eu tenho vindo trabalhar venho trabalhando com isso, né? Com assessoramento jurídico de empresas na área trabalhista, mas o meu foco principal é o concurso público. E qual era o teu problema antes de conhecer a mentoria? Qual era o meu problema? Eu não tinha direcionamento, eu não tinha foco. Eu não conseguia organizar a minha logística de trabalho. Não só de trabalho, mas assim, para concurso também para estudo, né? Com a mentoria eu consegui organizar, porque eu sempre considerava que eu não podia sair daquilo que eu tinha traçado. E com a mentoria, a minha mente abriu e eu vi que todas as pessoas têm problemas, poucos, médios, grandes, mas tudo dá para se adaptar. E Amanda, antes da mentoria, como você se sentia? Completamente atrapalhada e perdida. E como é que você conheceu a minha mentoria? A tua mentoria foi indicação de uma colega minha, né? Ela te indicou o teu trabalho e ela disse para mim, ela disse assim, ela disse, Amanda, com certeza tu e a Renata vai conseguir, digamos assim, puxar o fio do novelo de lã para deixar ele ajustado, não deixar aquele emaranhado, né? E realmente foi o que tu conseguiu fazer. E por que você decidiu dar à mentoria esse voto de confiança e o que te levou a fazer a mentoria comigo? Tá. O voto de confiança na mentoria, que eu sempre tinha escutado a respeito do trabalho, mas não sabia como é que funcionava, não tinha a mínima ideia de como funcionava. E contigo, porque realmente eu não tinha indicação de ninguém, né, de nenhum profissional para a mentoria. E aí, como veio de uma pessoa que eu gosto muito, né, e é uma pessoa que desde que eu conheci sempre me auxiliou, né, de alguma maneira ela sempre me auxiliou, digamos, quando ela via que eu estava empacada de alguma maneira, ela conseguia me destravar. Então, como foi uma indicação dela para o teu trabalho, então eu acabei procurando, né? No início foi um pouquinho complicadinho pela questão ali daquela, não é reunião que tu fez, que a Liz até me mandou, né? Ali o convite e tudo. E aí eu acabei participando tudo, só que eu fiquei meio assim, entre em contato, não entre em contato, vamos, vai e tal. Aí depois eu disse pra Liz, Liz, faz um meio de campo aí, como é que eu vou mandar mensagem pra ela assim do nada? Ela não sabe nem quem eu sou. E aí a Liz acabou conversando contigo e depois a gente acabou, nós dois acabamos se entendendo, né? Mas aí é isso, assim, eu sinceramente eu não imaginei que uma mentoria ela pudesse auxiliar e te ajudar em tantas coisas, não só na parte profissional, né? Mas também na tua questão pessoal, profissional, né? Ela te ajuda em todos os setores da tua vida, né? E eu não imaginei que isso pudesse acontecer. E Amanda, me conta as dificuldades que tu teve para colocar o método e tudo que tu aprendeu na mentoria em prática. Assim, dificuldades eu não tive. Eu vou te dizer assim, que não é questão de dificuldade. A questão é que tu tem que estar aberta para o processo. Se tu não está aberta para o processo, a coisa não vai. A coisa não vai para frente. Tu tem que entender que tu tem que estar aberta e tu tem que estar disposta a mudar o que precisa ser mudado, que é uma coisa de dentro para fora, não é uma coisa de fora. Tu tem que entender que tu tem que mudar a maneira que tu tem a percepção. Se tu não entende, tu não muda. Tu não consegue resolver E quais os resultados que a mentoria trouxe para a tua vida? em tudo. A minha maneira de me comportar, a minha maneira de ver as coisas, que eu não via, eu não conseguia entender que tu tem mais de um ponto de visão, né? Eu só conseguia entender que tu tem que chegar naquele objetivo daquela maneira que tu traça. Eu não conseguia entender que nem sempre, que todos os dias, que os teus dias do ano não são iguais. Cada dia é um dia diferente. Às vezes tu acorda bem, às vezes tu
não acordou bem, mas tu termina bem, às vezes tu acorda bem, e tu não termina bem, às vezes tu tá mais ou menos, mas mesmo estando mais ou menos a coisa vai, né? Então tudo depende, né? Então a mentoria, ela, vamos dizer assim, ela deu a estabilidade que eu não tinha. Eu consegui entender que às vezes tu tem que deixar o fluxo seguir, não adianta tu trancar, porque quanto mais tu tranca, menos a coisa vai. Então, às vezes, tu tem que deixar o fluxo ir, né? Às vezes não vai como tu quer, vai da maneira torta, mas no torto tu chega no objetivo que tu quer. E aconteceu alguma coisa na tua vida que você nunca tinha imaginado e que só aconteceu por conta de você ter feito o processo de mentoria? Vou te dizer assim que a mentoria ela me ajudou a olhar para mim, que eu não acreditava em mim. E a, e a mentoria, ela, isso aí até é uma coisa que eu queria comentar contigo ontem na minha aula de Pilates. O rapaz que é o meu fisioterapeuta, ele tem 40 anos, né? Ele fez 40 anos agora em janeiro, né? E ele disse ontem pra mim, ele disse, agora tu tá acreditando em ti. Antes tu não acreditava no teu potencial, agora tu tá acreditando. Porque ele disse assim, como tem determinados exercícios no Pilates, que às vezes tu fica olhando ele te passar, e tu diz assim, como é que tu vai, como é que eu vou fazer isso? E ele disse assim pra mim, agora tu tá acreditando que tu consegue fazer as coisas, antes tu não acreditava. Antes tu não acreditava no potencial que tu tem. Ele disse ontem pra mim assim, 7 horas da manhã, tá? 7:05 da manhã, tá? Eu comecei então pontuação pra ti, tá? E se acreditar em você, tá em outras, aconteceu em outros campos da tua vida também? Sim, sim, eu tô me sentindo melhor. Eu me sinto assim, vou um pouquinho. Pô, ele foi pro pau. Tá me escutando? Tá, peraí. Tá me escutando? Tá. Que as pessoas, elas não. Como é que eu vou te dizer assim, Renata? O meu. Quando eu me acredito. Quando eu olho pra mim assim, eu não imaginava que eu fosse conseguir emagrecer, que eu fosse melhorar minha dinâmica, né? E que eu fosse conseguir ter mais foco com mais coisas. Eu jamais imaginei isso. Jamais, né? Mas estamos aí, né? Estamos indo. E como você considera importante esse serviço de mentoria para pessoas que ainda não o conhecem? A mentoria ela te auxilia em tudo. Só que o único problema é aquilo que eu te falei. Tu não é o problema. Tu tem que estar aberto a fazer as modificações que tu precisa fazer. Se tu não tá aberto, a mentoria ela não te ajuda em nada. Tu só vai pagar pro profissional, tu vai falar com o profissional aquela hora que tu marcou com ele. E se tu não estiver disposta a mudar a tua maneira de ser, ajustar o que tu precisa ajustar, a mentoria ela não te resolve nada. Então, por isso que eu tô te falando. A mentoria, assim, eu já ouvi falar de mentoria e tudo, mas eu não sabia como é que funcionava. Então, a partir do momento que eu mergulhei, então eu entendi e aprendi como é que a coisa funciona, né? Então, assim, a mentoria, ela te ajuda em todos os aspectos da tua vida. Claro, eu procurei pela questão de concurso público, né? Para dar o direcionamento, tudo. Mas a mentoria, sim, ela te ajuda em todas as áreas. Ela te ajuda no teu trabalho, ela te ajuda na tua vida pessoal, na tua vida familiar, ela te ajuda em tudo. Só que tu tem que aprender a mudar o que tu precisa mudar. Ou não que não seja para mudar, que seja para melhorar o que ainda não está ajustado, né? E isso tu tem que aprender. E nem sempre as pessoas estão dispostas a aprender. Tem alguma coisa que você acha que eu posso? Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a mentoria? E aí vale sugestões, críticas, elogios, pontos a melhorar. Eu, assim, eu não tenho crítica nenhuma pra mentoria, tá? Eu gostei muito, tá? Eu gostei muito da mentoria. É uma coisa, assim, que pra mim, assim, eu jamais imaginei que fosse transformar tantas coisas na minha vida, que me transformou de todos os lados, tá? Transformou a minha parte física, a minha parte do trabalho, minha parte de estudo, me transformou assim, eu aprendi a me olhar, que eu antes eu não me olhava. Eu aprendi a reconhecer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que tem que melhorar, o que eu posso descartar que não está.
um padrão antigo que não está me servindo mais. Então, assim, a mentoria ela me ajudou muito nisso, né? Só que aquilo que eu te falo, é que eu volto a te falar, não é fácil. A pessoa tem que estar aberta para. Se a pessoa não está aberta, a coisa não vai. Tu pode fazer, tu pode revirar a pessoa de ponta cabeça, porque o troço não vai. Querida, muito obrigada pelas informações. Eu que te agradeço, te agradeço, te agradeço toda a função, a troca de horário, tudo. Renata, quanto é que eu tô te devendo? Deixa a gente fala, deixa eu ver, tem que ver. Oi? Isso É tem que eu que não tô ver, te peraí. escutando porque agora eu tô sem os fones, o Isso volume aí, tá isso baixo. nós temos que ver. Peraí, Tá. deixa eu desligar aqui.